O estrondo do meu corpo caindo pelas escadas ainda ecoa na minha memória. O som do meu braço quebrando foi como um galho seco se partindo num silêncio absoluto. Senti cada degrau como uma punhalada nas minhas costas, até atingir o piso frio da sala. Essa cena se tornou o marco zero da minha nova vida. Naquela tarde de quarta-feira, enquanto tentava processar a dor lancinante que percorria meu corpo, olhei para cima e vi os olhos dele. Rogério, o homem que jurou me proteger, me observava do topo da escada com um sorriso no canto da boca. Ao seu lado, Cleide, minha sogra, cobria os lábios com as mãos, numa falsa tentativa de esconder o prazer que sentia ao me ver derrotada. Foi nesse exato momento que as palavras dele cortaram mais fundo que qualquer ferimento físico. Já era inútil com os 2 braços, agora com um só será pior ainda. Sou Fernanda Matos, professora de História em Recife. Tenho 37 anos e nunca imaginei que minha vida se transformaria numa história de terror doméstico. Durante 8 anos, construí um casamento que, visto de fora, parecia perfeito. Nas fotos de família, nos churrascos de domingo, nas reuniões da escola onde leciono, éramos o casal invejado por muitos. Rogério Damasceno, 42 anos, gerente de loja, sempre bem vestido, carismático, atencioso em público. Ninguém imaginaria que, ao fechar a porta de nossa casa no bairro Casa Amarela, ele se transformava num monstro. O empurrão da escada não foi o começo, foi o ápice. Antes disso, foram anos de pequenas mortes diárias. Comentários depreciativos sobre meu corpo, controle das minhas finanças, isolamento gradual dos meus amigos e família, críticas constantes ao meu trabalho como educadora. A violência psicológica preparou o terreno para a física. É assim que funciona. Eles primeiro quebram sua alma, para depois quebrar seus ossos. Lembro de cada detalhe daquele dia. A manhã tinha começado com uma aula sobre Revolução Francesa para o 9º ano. Falei sobre como as mulheres marcharam até Versalhes exigindo pão, justiça e mudança. Irônico como eu ensinava sobre revolução enquanto vivia em silenciosa opressão. Voltei para casa mais cedo porque tinha provas para corrigir. Queria terminar antes que Rogério chegasse, pois ele detestava me ver trabalhando em casa. Dizia que eu negligenciava meus deveres de esposa quando me dedicava à profissão. Ao chegar, notei o carro dele na garagem. Não deveria estar lá àquela hora. Meu coração acelerou, como sempre acontecia quando algo fugia da rotina. Encontrei-o no escritório, fuçando em minhas coisas. Nas mãos, um extrato bancário. Era de uma conta que abri secretamente, onde depositava pequenas quantias do meu salário. Um fundo de emergência que eu sonhava usar um dia para recomeçar longe dele. Foram centavos economizados por meses, escondidos como quem guarda uma rota de fuga. "O que é isso, Fernanda?" A voz dele era baixa, controlada, o que sempre indicava perigo iminente. "Você está escondendo dinheiro de mim?" Tentei explicar, dizer que era apenas uma poupança para emergências, mas sabia que qualquer explicação seria inútil. A raiva dele já estava em combustão. "Emergência? A única emergência aqui é seu desrespeito. Esse dinheiro é nosso, da família." Ele amassou o papel, jogando-o no meu rosto. Cleide apareceu na porta e atraída pelos gritos. Ela sempre surgiu nos momentos de conflito, não para acalmar, mas para assistir ao espetáculo de minha humilhação. "Eu vi isso acontecer, filho. Ela nunca te respeitou como marido. Na minha época, a mulher não escondia dinheiro do marido." Cleide alfinetou, alimentando a fúria dele. A discussão escalou enquanto subíamos para o 2º andar. Rogério seguia atrás de mim, enumerando todas as minhas falhas como esposa. Eu tentava me defender, dizer que também contribuía financeiramente para casa, que merecia alguma independência. No topo da escada, virei-me para encará-lo numa rara demonstração de coragem. "Também tenho direitos, Rogério. Não posso viver assim para sempre." Foi nesse instante que vi seu rosto transformar-se. Um lampejo de pura maldade cruzou seus olhos antes que suas mãos tocassem minhas costas com força calculada. Não foi um empurrão impulsivo, foi deliberado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Durante a queda, um estranho momento de clareza me invadiu. Vi flashes da minha vida como se estivessem sendo projetados nas paredes. Minha formatura na faculdade, o dia em que consegui o emprego na escola, o sorriso dos meus alunos. Lembrei da Fernanda de antes,
forte e determinada, que foi sistematicamente apagada naquele casamento. O impacto final trouxe-me de volta à realidade cruel. Seu Antônio, nosso vizinho de 75 anos, ouviu meu grito e o barulho da queda. Ele bateu a porta segundos depois. Tempo suficiente para Rogério compor uma expressão de preocupação. Minha esposa caiu. Ela é tão desastrada. Enquanto o meu marido interpretava o papel de esposo aflito, vi nos olhos do velho vizinho uma desconfiança silenciosa. Ele tinha visto algo pela janela? Tinha ouvido as palavras cruéis que seguiram minha queda? A ambulância chegou em 20 minutos, mas pareceram horas. Rogério não permitiu que me deixassem sozinha nem por um segundo, sua mão apertando meu ombro bom com falsa ternura, seus olhos me lembrando constantemente do que aconteceria se eu contasse a verdade. No Hospital Geral do Recife, o Dr. Paulo Ribeiro me examinou com um olhar que misturava compaixão e suspeita. Ele já tinha visto casos como o meu antes eu podia sentir. "A senhora caiu sozinha?" perguntou ele, enquanto Rogério foi buscar café. Hesitei. As palavras de denúncia formigavam na minha língua, implorando para serem ditas. Mas o medo foi mais forte. "Sim, tropecei", respondi desviando o olhar. O médico colocou um cartão discretamente no bolso da minha blusa. "Se precisar conversar, este é o contato da Delegacia da Mulher. Pergunte pela delegada Beatriz." Aquele pequeno gesto de solidariedade plantou uma semente dentro de mim. Enquanto o gesso secava no meu braço, algo também endurecia em minha alma. Olhando para o branco imaculado do curativo, percebi que aquela fratura exposta não era apenas do meu osso, mas da ilusão que eu vivia. Era hora de abrir os olhos. Voltamos para casa em silêncio. Rogério dirigia com uma calma perturbadora, como se nada tivesse acontecido. Cleide esperava na sala, ansiosa por detalhes. Ao me ver entrar com o braço engessado, seus olhos brilharam com uma satisfação mal disfarçada. "O que os médicos disseram, afinal? Quanto tempo vai ficar com isso? Como vai dar aulas agora?" As perguntas dela não expressavam preocupação, mas expectativa pelas limitações que eu enfrentaria. Pela primeira vez, respondi com silêncio. Fui para o quarto de hóspedes, alegando precisar de espaço para descansar confortavelmente. Na verdade, não suportava a ideia de dividir a cama com ele. Naquela noite, sozinha no escuro, deixei as lágrimas correrem livremente pela última vez. A partir do dia seguinte, cada gota seria transformada em determinação. No silêncio daquele quarto, comecei a traçar mentalmente cada passo do que viria a ser minha libertação. O braço quebrado seria a última coisa que Rogério quebraria em mim. "De onde você está assistindo? Você já sentiu que estava no fundo do poço, sem saída? Continue comigo nessa jornada, porque o que aconteceu depois mudou completamente o rumo da minha história. Os primeiros sinais apareceram tão sutilmente que nem percebi quando cruzei a fronteira entre amor e prisão. Conheci Rogério numa sexta-feira de março, durante uma feira de artesanato no Mercado São José. Eu admirava colares feitos de sementes da Amazônia quando ele se aproximou, comentando sobre as cores vibrantes que combinavam com meus olhos. Sua abordagem foi respeitosa. Seu interesse parecia genuíno. Naquele momento, com 29 anos, eu era uma mulher realizada profissionalmente, recém-efetivada como professora de história na rede estadual, depois de anos de contratos temporários. Rogério me conquistou com gestos pequenos e constantes. Aparecia na escola, com lanches preparados por ele mesmo nos dias em que eu tinha reunião pedagógica. Interessava-se genuinamente pelos meus planos de aula, pelas histórias dos meus alunos. Quando falava da loja de materiais de construção que gerenciava, seus olhos brilhavam com ambição e planos para o futuro. Demorei 3 meses para apresentá-lo à minha família, que adorou seu jeito prestativo e articulado. "Finalmente um homem à sua altura. Fernanda", comentou minha mãe após nosso primeiro jantar em família. Eu sorri, concordando silenciosamente. Depois de alguns relacionamentos frustrantes, sentia que finalmente tinha encontrado alguém que me valorizava por quem eu era. O pedido de casamento veio após 1 ano de namoro, durante uma viagem a Porto de Galinhas. Sob o luar refletido nas piscinas naturais, Rogério me ofereceu um anel simples, mas elegante. "Quero construir uma vida com você, uma mulher que me inspira todos os dias."
declarou com os olhos marejados. Como poderia imaginar que aquelas palavras doces mascaravam uma natureza controladora que se revelaria gradualmente? Nos primeiros meses após o casamento, morávamos num pequeno apartamento alugado no bairro de Boa Vista. Nossa vida conjugal parecia um sonho. Dividíamos as tarefas domésticas, planejávamos viagens, conversávamos por horas sobre nossos sonhos. A primeira mudança veio quando sua mãe, Cleide, perdeu o apartamento onde morava devido a dívidas acumuladas. Será temporário, amor, Rogério garantiu quando propôs que ela morasse conosco, até ela se reestabelecer financeiramente. Tentei ser compreensiva. Afinal, família é importante e eu sempre valorizei laços familiares. Porém, desde o primeiro dia, Cleide trouxe uma energia pesada para a nossa casa. Criticava minha comida com comentários disfarçados de sugestões. Reorganizava os armários da cozinha sem me consultar. Questionava meus horários de trabalho. Uma mulher de verdade coloca o lar em primeiro lugar, ela dizia enquanto preparava o café da manhã para Rogério, ignorando que eu também trabalhava fora. Gradualmente, notei que Rogério começou a mudar. Pequenos comentários sobre minhas roupas surgiram. Essa saia não é um pouco curta para uma professora? Ou, esse batom vermelho não passa uma imagem muito forte? Inicialmente, interpretei como ciúmes, até como uma forma distorcida de cuidado. Cedia em pequenas coisas para evitar conflitos. 1 ano após o casamento, decidimos comprar nossa casa própria. Encontramos uma residência de 2 andares em Casa Amarela, um bairro tradicional que me agradava, pela proximidade com a escola onde lecionava. Durante a negociação, sugeri que colocássemos a casa no nome dos 2, já que ambos contribuíamos financeiramente. Não precisa, amor. Rogério respondeu com um beijo na minha testa. Dá mais trabalho burocrático e, no final, o que é meu é seu. Aceitei sem questionar muito, confiando em sua palavra. Foi um dos maiores erros da minha vida. Descobriria anos depois que meu nome nunca foi incluído em nenhum documento oficial da propriedade. A mudança para a casa nova coincidiu com uma transformação mais acentuada no comportamento de Rogério. O controle começou sobre minhas amizades. Tatiane, minha melhor amiga desde os tempos de faculdade, era constantemente alvo de suas críticas. Ela é solteira e irresponsável, Fernanda. Que tipo de influência isso traz para nossa vida? Questionava ele. Além disso, ela claramente tem inveja do nosso casamento. Vejo como ela olha para mim. Para evitar conflitos, passei a encontrar Tatiane escondida durante o intervalo das aulas ou em rápidos cafés após o expediente. Nossos encontros, antes longos e revigorantes, tornaram-se breves e tensos, com meu celular sempre ao alcance para não perder ligações dele. O controle financeiro veio a seguir, tão gradual quanto sufocante. Inicialmente, Rogério sugeriu unificarmos nossas contas para facilitar o planejamento familiar. Concordei, vendo lógica naquela proposta. Em poucos meses, ele assumiu todas as transações bancárias. Meu salário era depositado diretamente na conta conjunta e eu recebia uma mesada para despesas pessoais. Você nunca foi boa com números, amor? Justificava ele com um sorriso condescendente. Deixe que eu cuido disso para nós. Era verdade que matemática nunca foi meu forte. Irônico para alguém que ajudava alunos a memorizar datas históricas. Mas era perfeitamente capaz de gerenciar minhas próprias finanças. A vergonha de precisar pedir dinheiro para comprar produtos básicos de higiene pessoal ou um livro crescia a cada dia. No 3º ano de casamento, durante uma reunião pedagógica, fui convidada para integrar uma equipe que desenvolveria material didático para a rede estadual. Era uma oportunidade extraordinária com possibilidade de promoção e reconhecimento profissional. Cheguei em casa radiante com a notícia. Isso significa mais horas de trabalho, reuniões à noite, menos tempo para casa. Rogério argumentou sem nem me parabenizar. Acho que não é o momento, Fernanda. Estamos planejando ter filhos, lembra? É verdade que falávamos em ter filhos eventualmente, mas não havia planos concretos. Cleide, que escutava a nossa conversa da cozinha, não perdeu a oportunidade de opinar. Meu filho está certo. Uma casa sem a presença da mulher não é um lar de verdade. Além disso, você não está mais tão jovem, Fernanda. Logo a maternidade será um sonho distante. Cedi novamente. Recusei a oportunidade profissional.
assistindo de longe, enquanto colegas avançavam em suas carreiras. Algo dentro de mim murchava a cada sonho abandonado, a cada concessão, a cada silêncio forçado. Os insultos começaram como brincadeiras em reuniões familiares. Comentários sobre minha habilidade culinária, sobre meu corpo que já não era o mesmo de quando nos conhecemos, sobre minha ingenuidade ao discutir política ou economia. Rogério tinha o dom de me humilhar com sorrisos nos lábios, fazendo parecer que eu era sensível demais quando reagia. Ela não aguenta uma brincadeirinha, dizia aos amigos, enquanto passava o braço pelos meus ombros, apertando-me num gesto que parecia carinhoso aos olhos alheios, mas que eu sabia ser um aviso para me calar. Em casa, os insultos perdiam o disfarce de humor. Inútil, incompetente, burra, tornaram-se vocabulário corrente. Qualquer erro, por menor que fosse, um copo quebrado, uma conta esquecida, um jantar atrasado, era motivo para explosões de raiva que me deixavam trêmula por horas. Cleide, longe de defender a nora ou acalmar o filho, alimentava seu comportamento abusivo. Homem precisa de pulso firme em casa, ouvia aconselhando Rogério certa noite, pensando que eu já estava dormindo. Sua avó sempre dizia que mulher é como planta, precisa de poda regular para não crescer descontrolada. Isolada da família e amigos, humilhada diariamente, comecei a desenvolver sintomas físicos de ansiedade, insônia, dores de cabeça constantes, perda de apetite. Meu desempenho em sala de aula começou a sofrer. A coordenadora pedagógica me chamou para conversar, após receber reclamações de alunos sobre minha falta de concentração. Está tudo bem, Fernanda? Você parece diferente nos últimos meses. Neguei qualquer problema sorrindo mecanicamente. Só uma fase estressante logo passa. Mas não passou. Ao contrário, piorou quando Rogério perdeu uma promoção na loja e passou a beber mais frequentemente. O álcool apenas intensificava sua agressividade verbal. As noites em que ele chegava embriagado eram as piores. Eu deitava na cama fingindo dormir, rezando para que ele não me notasse. Numa dessas noites, ele sacudiu meu ombro com violência. Acorda, quero jantar. São quase 2 da manhã, Rogério, respondi com voz fraca. Não me importa a hora. Quem paga as contas desta casa sou eu e quero meu jantar agora. Levantei resignada, sentindo o chão gelado sob meus pés descalços. No corredor encontrei Cleide acordada, de braços cruzados, observando a cena com um prazer mórbido. Homem, quando trabalha o dia todo, merece ser bem servido em casa, comentou ela, seguindo-me até a cozinha. Enquanto esquentava as sobras do jantar, a realidade da minha situação me atingiu em cheio. Como havia chegado àquele ponto? Como a jovem professora independente e respeitada se transformara nessa sombra assustada? Era como se estivesse observando minha vida por trás de um vidro embaçado, incapaz de alcançá-la. Foi naquele momento que decidi abrir a conta bancária secreta. Não tinha um plano concreto de fuga, mas precisava de algum controle, por menor que fosse. Comecei guardando pequenas quantias. O troco das compras do supermercado, moedas encontradas na lavanderia, ocasionalmente uma nota de R$20 que conseguia desviar do orçamento doméstico. Era pouco, mas representava uma faísca de esperança. Paralelamente, comecei a documentar os abusos em um diário digital protegido por senha, escondido numa pasta de planos de aula no meu notebook do trabalho. Registrava datas, horários, palavras exatas. Não sabia se um dia usaria aquelas informações, mas o simples ato de registrá-las me dava a sensação de estar fazendo algo, de não ser completamente passiva. Tatiane notou os hematomas nos meus braços quando acidentalmente minha manga subiu durante uma reunião de professores. Eram marcas dos dedos de Rogério da última vez em que me segurou com força para me fazer entender alguma coisa. Fernanda, precisamos conversar sobre isso, insistiu ela após a reunião, em um canto reservado da sala dos professores. Não é nada, minimizei, puxando a manga para baixo. Esbarrei no armário. Armários não deixam marcas de 5 dedos, rebateu ela, segurando minhas mãos. Sei que você está sofrendo. Vejo nos seus olhos há meses. Por favor, deixe-me ajudar. Desabei em lágrimas silenciosas. Foi a primeira vez que admiti em voz alta o inferno que vivia. Tatiane me abraçou longamente.
prometendo estar ao meu lado independentemente da minha decisão. Minha casa está sempre aberta para você, dia ou noite, não importa a hora, garantiu, anotando seu endereço em um papel que escondi na forração do meu diário. Aquela conversa plantou uma segunda semente de coragem. Comecei a pesquisar discretamente sobre direitos das mulheres em situação de violência, sobre a Lei Maria da Penha, sobre casas de acolhimento, sempre no computador da escola, sempre apagando o histórico depois. A violência física começou com um tapa. Discutimos sobre contas atrasadas, contas que eu nem sabia que existiam, já que ele controlava tudo. Quando questionei como poderíamos ter tantas dívidas com nossos 2 salários, a mão dele voou em direção ao meu rosto antes que pudesse terminar a frase. O som da bofetada ecoou na sala. Minha face queimava, mais pela humilhação que pela dor física. Cleide, sentada em sua poltrona preferida, não demonstrou surpresa ou reprovação. Ao contrário, assentiu ligeiramente, como quem aprova uma atitude necessária. Nunca mais questione como administro nosso dinheiro, Rogério rosnou entre dentes. Naquela noite, ele dormiu no sofá, não por remorso, mas porque não conseguiria dormir ao lado de uma ingrata. No dia seguinte, apareceu com chocolates e um pedido de desculpas ensaiado. Perdi a cabeça, o amor. Você sabe que não sou assim. Foram as pressões no trabalho. Não vai acontecer de novo. Aceitei as desculpas externamente, enquanto algo se solidificava em meu íntimo. A cada novo abuso, a cada nova humilhação, uma resolução crescia lentamente. Aquilo não era amor, era prisão. E algum dia, de alguma forma, eu encontraria a saída. Os meses que antecederam o empurrão da escada seguiram esse padrão. Ciclos de abuso, pedidos de desculpas, períodos breves de calmaria seguidos por novas explosões cada vez mais intensas. Viver se tornava um exercício de previsão do imprevisível, tentando antecipar seus humores, pisar em ovos constantemente. A violência escalou de tapas para empurrões contra a parede, para objetos arremessados na minha direção. Cada incidente era seguido por presentes caros e promessas vazias. Cada presente era acompanhado pela lembrança de que deveria ser grata por ter um marido tão generoso. A fagulha que levou ao incidente da escada foi a descoberta da minha conta secreta. Como ele encontrou, nunca soube ao certo. Talvez tenha interceptado alguma correspondência bancária, talvez tenha me seguido em algum momento. O importante é que aquele pequeno ato de rebeldia silenciosa, aquela minúscula tentativa de preservar alguma independência, foi o estopim para o que viria a ser, ironicamente, o início da minha libertação. Acordei naquela quarta-feira com uma sensação estranha no peito, como se meu corpo soubesse antes da minha consciência que algo decisivo aconteceria. O céu amanheceu carregado em Recife, com nuvens densas prometendo chuva forte, um presságio do que estava por vir na minha vida. Me arrumei em silêncio absoluto, tentando não acordar Rogério, que dormia pesadamente após chegar tarde na noite anterior. Escolhi uma blusa azul marinho, modesta e discreta, como ele exigia para minhas idas à escola. Prendi meus cabelos num coque baixo, passei o mínimo de maquiagem, apenas para disfarçar as olheiras profundas, testemunhas das minhas noites insones. No espelho, uma mulher que mal reconhecia me encarava de volta. Preparei o café da manhã de Cleide e deixei o de Rogério organizado como fazia todos os dias. Um bilhete na geladeira avisava que as provas do segundo bimestre do 9º ano precisavam ser corrigidas com urgência. Por isso voltaria mais cedo. A verdade era que ansiava por algumas horas sozinha em casa, sem o peso dos olhares vigilantes da minha sogra, que costumava passar as tardes na casa da vizinha, Dona Marlene, sua parceira de fofocas e críticas. A manhã na escola estadual, professora Amália Cavalcante transcorreu incomumente tranquila. Meus alunos estavam participativos na aula sobre Revolução Francesa. Enquanto explicava como as mulheres parisienses marcharam até Versalhes em outubro de 1789, exigindo pão, justiça e mudanças, percebi os olhares atentos de alguns estudantes mais perceptivos. Professora, essas mulheres tinham muita coragem, né? Comentou Júlia, uma aluna do fundo da sala. Elas arriscaram tudo por liberdade.
A observação me atingiu como um raio. Ali estava eu, ensinando sobre revoluções, sobre mulheres que desafiaram o sistema opressor de sua época, enquanto vivia curvada sob o jugo do meu próprio opressor doméstico. A ironia não me escapou. Senti minhas mãos tremerem ligeiramente ao distribuir as folhas de exercícios. Durante o intervalo, Tatiane me encontrou na sala dos professores. Sentou-se ao meu lado, empurrando discretamente um sanduíche em minha direção. Ela vinha observando minha perda de peso nos últimos meses. "Come, você está sumindo", insistiu, com aquela preocupação genuína que só os verdadeiros amigos demonstram. Mordi o sanduíche sem vontade, mais para agradá-la que por fome. Meu estômago vivia permanentemente contraído por ansiedade. "Já pensou no que conversamos?" perguntou ela em voz baixa, referindo-se à nossa conversa sobre eu procurar ajuda ou sair da casa. "Não posso simplesmente ir embora, Tati", respondi, olhando ao redor para garantir que nenhum colega nos ouvia. Ele controlaria tudo, meu salário, minha aposentadoria futura. Além disso, tenho medo do que faria se eu tentasse. Existem organizações, Fernanda, proteção legal, a Lei Maria da Penha. Não é tão simples assim, interrompi, sentindo um nó familiar na garganta. Ele conhece gente influente na cidade, tem amigos policiais, e depois para onde eu iria? Para minha casa, já te disse, nem que seja temporariamente. A conversa foi interrompida pelo sinal, anunciando o fim do intervalo. Apertei a mão de Tatiane em agradecimento silencioso e voltei para a sala de aula com aquela semente de possibilidade plantada mais uma vez em minha mente. E se eu realmente saísse? Terminei minhas aulas às 11h30 e decidi voltar para casa para corrigir as provas como havia planejado. O ônibus estava quase vazio naquele horário, permitindo que eu me perdesse em pensamentos durante o trajeto. Contemplava a chuva que finalmente caía, grossos pingos marcando desenhos efêmeros na janela, enquanto considerava minhas opções. A conta secreta tinha pouco mais de R$3.000, fruto de quase 2 anos de pequenas economias. Seria suficiente para um recomeço emergencial, talvez? Ao descer na parada próxima à nossa rua, notei o carro de Rogério na garagem de casa. Meu coração disparou imediatamente. Ele nunca voltava para casa naquele horário. Sua presença inesperada significava problema. Sempre. Abri a porta da frente com as mãos úmidas de nervoso. O silêncio na casa era opressivo, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo que Cleide herdara da avó. Chamei por ele sem resposta. Deixei minha bolsa sobre o sofá e subi as escadas. Cada degrau, um exercício de coragem. Encontrei-o no escritório improvisado que mantínhamos no quarto de hóspedes. O mesmo onde eu dormia nas noites em que ele chegava bêbado demais. Estava sentado na cadeira giratória, de costas para a porta, segurando algo que não consegui identificar de imediato. Rogério, não sabia que estaria em casa agora, disse, mantendo a voz o mais neutra possível. Ele girou lentamente na cadeira, revelando o que segurava. Meu extrato bancário. O papel tremia ligeiramente em suas mãos, denunciando sua raiva contida. Seu rosto, normalmente bronzeado pelas visitas às obras dos clientes, parecia pálido de fúria. Quanto tempo pensou que poderia esconder isso de mim? Senti o sangue fugir do meu rosto. Como ele descobrira? Tinha certeza de que todos os extratos iam para uma caixa postal que aluguei secretamente. "Eu posso explicar?" comecei, a boca subitamente seca. "Explicar?" repetiu ele, levantando-se da cadeira com um movimento brusco. "Explicar que está roubando dinheiro da nossa família? Que está guardando dinheiro escondido como uma criminosa? Não é roubo, Rogério. É meu salário também." As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Um lampejo da antiga Fernanda, da professora que não se calava, da mulher que tinha voz. Seu rosto se contorceu numa expressão que aprendi a temer. Amassou o extrato numa bola e o atirou em mim, acertando o meu ombro antes de cair no chão. "Seu salário? Nosso dinheiro? Depois de tudo que fiz por você? Te dei um teto, comida, roupas, e é assim que me agradece? Planejando fugir?" "Não estou planejando fugir." Menti, recuando instintivamente. Só queria ter alguma reserva para emergências. A única emergência aqui é seu desrespeito. O que mais está escondendo? Com quem está falando sobre nossa vida particular?
Suas acusações escalavam rapidamente, como sempre acontecia. De pequenas questões para conspirações elaboradas em questão de segundos. Neste momento, ouvi a porta da frente se abrir. Cleide havia chegado, provavelmente interrompendo sua tarde de fofocas, ao saber que o filho estava em casa fora de hora. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ela, surgindo no corredor, os olhos faiscando com a expectativa de drama. "Sua nora exemplar mantém uma conta bancária secreta", Rogério respondeu, chutando o papel amassado em direção à mãe. "Escondendo dinheiro de nós." Cleide recolheu o extrato, desamassando-o com dedos ossudos para examiná-lo. Seus lábios finos se curvaram num sorriso maldoso. "Sempre soube que não era confiável", sentenciou ela, como se acabasse de ganhar uma aposta de longa data. "Mulher que esconde dinheiro do marido esconde muito mais, filho. Quem sabe o que mais ela faz pelas suas costas?" Era surreal ver aquelas duas pessoas discutindo sobre mim como se eu não estivesse presente, como se minha vida, meu dinheiro, minhas escolhas, tudo pertencesse a eles por algum direito divino. Algo se quebrou dentro de mim naquele instante. "Não estou escondendo nada além de dinheiro", afirmei com uma firmeza que não sentia. "E tenho esse direito. Sou uma pessoa, não uma propriedade. Trabalho tanto quanto vocês." Rogério avançou em minha direção, o dedo em riste apontado para meu rosto. "Você não tem ideia do que é trabalho de verdade. Ficar brincando de professora com crianças não se compara ao que faço para manter esta casa. Não é brincadeira, é minha profissão. Uma que exige formação universitária, especialização, dedicação." A discussão continuou, enquanto saíamos do escritório, a tensão aumentando a cada palavra. Cleide nos seguia, acrescentando comentários venenosos que só intensificavam a fúria de Rogério. Descemos as escadas em direção à sala. Eu na frente, ele e Cleide logo atrás. No topo da escada, virei-me para encará-lo, numa rara demonstração de coragem que nem eu sabia que ainda possuía. "Também tenho direitos, Rogério. Não posso viver assim para sempre." O que se seguiu aconteceu tão rápido que, mesmo hoje, parece um borrão na minha memória. Vi seu rosto se transformar, os olhos escurecendo como se uma sombra os atravessasse. Suas mãos, aquelas mesmas mãos que um dia acariciaram meu rosto com ternura, empurraram minhas costas com força calculada. Não foi um gesto impulsivo. Havia intenção naquele empurrão. Intenção de machucar, de punir, talvez até de silenciar permanentemente. A sensação de queda é algo impossível de descrever adequadamente. É como se o tempo desacelerasse, permitindo que você registre cada momento do desastre iminente. Meus braços se agitaram, tentando encontrar algo para me segurar. O corrimão, a parede, qualquer coisa. Mas só encontraram ar. Bati no primeiro degrau com o ombro, depois rolei descontroladamente pelos demais. Minha cabeça bateu com força em algum ponto, causando uma explosão de luzes por trás das minhas pálpebras. Tentei proteger o rosto com os braços, expondo-os aos impactos. Foi num desses movimentos desesperados que ouvi o estalo. Um som nítido e aterrorizante do meu osso se partindo. A dor foi instantânea e avassaladora, como um raio atravessando meu corpo. Quando finalmente parei na base da escada, um gemido involuntário escapou dos meus lábios. Meu braço direito estava dobrado num ângulo impossível, a dor pulsando em ondas nauseantes. Olhei para cima, através das mechas de cabelo que agora cobriam parcialmente meu rosto. Rogério e Cleide permaneciam no topo da escada observando. Não havia preocupação em seus olhos, apenas uma mistura perturbadora de satisfação e cálculo frio. Foi quando as palavras dele cortaram mais fundo que qualquer ferimento físico. Já era inútil com os 2 braços, agora com um só será pior ainda. Cleide cobriu a boca com as mãos, mas não para esconder horror ou reprovação. Era um gesto teatral para disfarçar o sorriso que se formava. Um sorriso cúmplice, de quem aprova o castigo aplicado. Tentei me levantar, mas a dor excruciante no braço me fez cair novamente. Um líquido quente escorria por minha têmpora. Sangue de algum corte na cabeça. A sala girava ao meu redor. E por um momento pensei que desmaiaria. "Socorro!", sussurrei, tão baixo que duvidei que pudessem me ouvir. Rogério finalmente desceu as escadas, não para me ajudar, mas para fechar as cortinas da sala.
Sempre desastrada, disse ele. Alto o suficiente para que qualquer pessoa passando na rua pudesse ouvir. Eu te avisei sobre usar esses saltos em casa. Eu não estava usando saltos. Estava com os sapatos baixos que usava para trabalhar. Mas ele já construía a mentira que contaria ao mundo. Uma batida forte na porta interrompeu a cena. Rogério hesitou, olhando nervosamente pela janela lateral. É seu Antônio, informou ele, subitamente ajeitando a postura e passando a mão pelo cabelo, compondo rapidamente a figura do marido preocupado. Seu Antônio, nosso vizinho idoso, tinha 75 anos, mas uma audição invejável. Mais tarde descobri que ele estava regando as plantas no jardim da frente, quando ouviu nossa discussão, seguida pelo barulho da minha queda e meu grito de dor. Está tudo bem aí? Ouvi um barulho! A voz trêmula do idoso soou do outro lado da porta. Rogério abriu, exibindo uma expressão de preocupação perfeitamente ensaiada. Minha esposa caiu da escada. Ela é tão desastrada. O olhar que seu Antônio lançou ao entrar na casa e me ver caída dizia muito. Ele não acreditava na versão de Rogério, mas foi discreto o suficiente para não confrontá-lo naquele momento. Ajoelhou-se com dificuldade ao meu lado, ignorando os protestos do meu marido de que já estava tudo sob controle. Acho que precisamos chamar uma ambulância, dona Fernanda, disse ele, notando o ângulo anormal do meu braço e o sangue em minha testa. Cleide finalmente desceu as escadas, interpretando o papel da sogra preocupada. Eu disse a ela que aquelas escadas eram perigosas, comentou, sacudindo a cabeça em falsa consternação. Sempre correndo, sempre com pressa. Seu Antônio ignorou o comentário, mantendo os olhos fixos nos meus. Havia uma pergunta silenciosa naquele olhar idoso e sábio. Foi só uma queda mesmo, minha filha? Parecia perguntar. Não tive coragem de responder a verdade. Não ainda. O medo de Rogério, do que ele poderia fazer se eu o expusesse, era maior que minha dor física naquele momento. A ambulância chegou em 20 minutos. Uma eternidade durante a qual Rogério não saiu do meu lado. Sua mão aparentemente carinhosa em meu ombro bom, seus olhos me lembrando constantemente das consequências de contar a verdade. Os paramédicos fizeram perguntas padrão enquanto me colocavam na maca. Como caí? Perdi a consciência? Sentia náuseas? Rogério respondia por mim, construindo a narrativa do acidente doméstico banal. Eu apenas confirmava com acenos fracos de cabeça, o olhar fixo no teto para não encontrar os olhos inquisidores dos profissionais. Vou com ela, anunciou Rogério, assumindo o papel do marido devotado. Na ambulância, enquanto o paramédico checava meus sinais vitais, Rogério segurou minha mão com força excessiva, um aviso silencioso. Mantive os olhos fechados durante todo o trajeto, fingindo que a dor me impedia de falar. Na verdade, estava ganhando tempo, processando o que havia acontecido, considerando minhas opções. No Hospital Geral do Recife, fui rapidamente encaminhada para a emergência. Doutor Paulo Ribeiro, um médico de meia idade com olhos gentis, examinou meu braço com cuidado profissional. Fratura exposta no rádio, informou ele à enfermeira. Prepare-a para a cirurgia. Enquanto me preparavam, Dr. Paulo pediu a Rogério que saísse para preencher formulários administrativos. Foi o primeiro momento em que fiquei sozinha desde a queda. A senhora caiu sozinha? Perguntou o médico assim que meu marido saiu da sala, sua voz baixa e cautelosa. Hesitei. As palavras de denúncia formigavam na minha língua, implorando para serem ditas. Olhei para a porta, temendo que Rogério pudesse retornar a qualquer momento. Sim, tropecei. Respondi finalmente, desviando o olhar. Dr. Paulo ficou em silêncio por alguns segundos, me estudando com olhos que provavelmente já tinham visto muitas quedas como a minha. Sabe, disse ele, ajustando o soro na minha veia. Temos um protocolo para casos de violência doméstica. Podemos acionar assistentes sociais, psicólogos, apoio jurídico, garantir proteção. Meus olhos se encheram de lágrimas que não permiti que caíssem. Sacudi levemente a cabeça, ainda incapaz de verbalizar a verdade. O médico assentiu, respeitando meu silêncio. Enquanto verificava meus outros ferimentos, colocou discretamente um cartão no bolso da minha blusa. Se precisar conversar, este é o contato da Delegacia da Mulher. Pergunte pela delegada Beatriz. Aquele pequeno gesto de solidariedade, um cartão escondido e algumas palavras sussurradas,
Foi como uma tábua de salvação lançada em minha direção. Enquanto o anestésico começava a fazer efeito, senti algo além da dormência física. Era como se uma parte adormecida de mim também começasse a despertar. A cirurgia para realinhar meu osso quebrado durou quase 2 horas. Quando acordei na sala de recuperação, Rogério estava ao meu lado, interpretando perfeitamente o papel do marido aflito. Trazia flores compradas na loja do hospital e falava baixinho com a enfermeira sobre cuidados pós-operatórios. Vou cuidar dela pessoalmente, garantia ele com seu sorriso mais charmoso. Minha esposa é minha prioridade. A ironia daquela afirmação teria me feito rir se não estivesse tão dopada pela medicação. Em vez disso, fingi dormir, observando através das pálpebras semicerradas esse homem que conhecia tão bem, esse estranho que chamava de marido. Durante as horas que permaneci no hospital, uma ideia começou a se formar em minha mente nebulosa de analgésicos. O cartão escondido em meu bolso parecia pulsar, lembrando-me de sua presença. O braço quebrado, agora imobilizado num gesso pesado, representava mais do que uma lesão física. Era a materialização de tudo que estava errado em minha vida. Voltamos para casa em silêncio. Rogério dirigia com uma calma perturbadora, como se nada tivesse acontecido. No banco traseiro, eu observava a cidade passar pela janela do carro. As luzes começando a se acender no fim daquela tarde que mudaria minha vida para sempre. A chuva havia passado, deixando o ar com aquela qualidade especial de frescor pós-tempestade. Sabe, disse Rogério, quebrando o silêncio quando paramos num semáforo. Isso não teria acontecido se você simplesmente confiasse em mim para cuidar das nossas finanças. Não respondi. Meu silêncio não era mais de medo, mas de determinação crescente. Enquanto ele falava, eu já planejava minha próxima jogada. Cleide nos esperava na sala, ansiosa por detalhes. Ao me ver entrar com o braço engessado, seus olhos brilharam com uma satisfação mal disfarçada. O que os médicos disseram, afinal? Quanto tempo vai ficar com isso? Como vai dar aulas agora? As perguntas dela não expressavam preocupação, mas expectativa pelas limitações que eu enfrentaria. Limitações que, na visão dela, me tornariam ainda mais dependente deles. Pela primeira vez, respondi com silêncio. Fui para o quarto de hóspedes, alegando precisar de espaço para descansar confortavelmente. Na verdade, não suportava a ideia de dividir a cama com ele. Naquela noite, sozinha no escuro, permiti que as lágrimas corressem livremente pela última vez. A partir do dia seguinte, começaria minha transformação. O braço quebrado seria a última coisa que Rogério quebraria em mim. A primeira noite com o braço engessado foi um teste de resistência física e mental. O medicamento para a dor que o médico havia receitado me deixava sonolenta, mas não o suficiente para apagar completamente os pensamentos que fervilhavam em minha mente. Deitada na cama do quarto de hóspedes, encarando o teto descascado, tomei a decisão que mudaria minha vida. Eu não seria mais vítima. A manhã seguinte trouxe Rogério à porta do quarto, com uma bandeja de café da manhã elaborada, pão fresco, suco de laranja natural, ovos mexidos e aquele sorriso que antes me derretia, mas agora apenas me causava repulsa. "Bom dia, meu amor. Como se sente?" Perguntou com falsa doçura, colocando a bandeja sobre o criado mudo. "Liguei para a minha escola e avisei que você tirará a licença médica. Eles mandarão os documentos necessários por e-mail." Notei que ele já havia tomado decisões sobre minha vida profissional sem me consultar. Clássico Rogério. Em outros tempos, teria protestado ou, no mínimo, expressado frustração. Desta vez, escolhi um caminho diferente. "Obrigada", respondi com voz fraca, forçando um sorriso agradecido. "Não sei o que faria sem você." A surpresa em seu rosto foi quase imperceptível, mas estava lá. Ele esperava resistência, talvez até lágrimas. Minha docilidade repentina o desconcertou momentaneamente, antes que seu ego aceitasse a vitória aparente. "É para isso que estou aqui", respondeu, inclinando-se para beijar minha testa. "Para cuidar de você, mesmo quando não sabe o que é melhor para si mesma." Enquanto ele saía para trabalhar, comecei a estruturar meu plano mentalmente. O primeiro passo era óbvio. Precisava documentar tudo. O empurrão da escada não tinha sido filmado,
mas poderia garantir que qualquer abuso futuro fosse registrado de alguma forma. Precisava de provas concretas para quando finalmente denunciasse Rogério. Cleide entrou no quarto sem bater, como de costume, interrompendo meus pensamentos. Trazia nas mãos algumas roupas minhas. Separei algumas blusas mais largas para facilitar com esse gesso, explicou ela, colocando as peças sobre a cama. Seu tom era prestativo, mas seus olhos revelavam certo prazer em me ver debilitada. Vai precisar de ajuda para tomar banho também. Posso chamar Dona Marlene para ajudar se preferir. A ideia de Dona Marlene, a vizinha fofoqueira e aliada incondicional de Cleide, me vendo vulnerável e nua, era revoltante. Consigo me virar sozinha, obrigada, respondi, tentando soar grata pela oferta. Só precisarei proteger o gesso com plástico. Como quiser, deu de ombros, claramente decepcionada por não poder transformar meu banho em espetáculo para comentários posteriores. O médico disse quanto tempo ficará com isso? 6 semanas, no mínimo. 6 semanas, repetiu ela, calculando mentalmente o tempo de minha dependência ampliada. Bem, vamos torcer para que consiga ao menos fazer as tarefas básicas da casa. Rogério não pode viver de comida congelada por tanto tempo. Mordi a língua para não responder que Rogério era um homem adulto perfeitamente capaz de preparar sua própria refeição. Em vez disso, apenas assenti docilmente, guardando minha indignação para alimentar meu plano. Quando finalmente fiquei sozinha, tirei cuidadosamente o cartão da delegada Beatriz do bolso da blusa que usava no hospital. Escondi-o dentro da capa do meu celular antigo, que Rogério raramente checava, desde que me deram um novo aparelho, mais moderno e, naturalmente, com aplicativos que permitiam que ele monitorasse todas as minhas comunicações. Aquele primeiro dia de recuperação foi dedicado à observação e análise. Notei os horários em que ficava sozinha em casa, os cantos e ângulos mortos que as câmeras de segurança, instaladas por Rogério sob pretexto de nossa proteção, não capturavam. Mapeei mentalmente onde poderia esconder pequenos equipamentos de gravação, caso conseguisse obtê-los. No segundo dia, pedi a Rogério que trouxesse meu notebook do trabalho. Preciso organizar algumas atividades para os alunos, mesmo estando em licença. Justifiquei. Ele concordou, desde que eu prometesse não me estressar com o trabalho. Com o notebook em mãos, comecei a pesquisar discretamente, usando guias anônimas, apagando o histórico religiosamente após cada sessão. Busquei informações sobre a Lei Maria da Penha, sobre medidas protetivas, sobre como reunir evidências de abuso doméstico. Cada nova informação era um tijolo na construção do meu plano de fuga. No terceiro dia, tomei coragem e liguei para Tatiane do telefone fixo da sala, aproveitando que Cleide tinha ido ao supermercado com Rogério. Precisava ser breve. Eles não demorariam muito. Tati, sou eu. Disse assim que ela a atendeu. Preciso da sua ajuda, mas não posso falar muito agora. Fernanda, meu Deus, estamos todos preocupados. A escola disse que você sofreu um acidente. Não foi acidente, interrompi, sentindo meu coração acelerar ao dizer aquelas palavras em voz alta pela primeira vez. Ele me empurrou da escada. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor por alguns segundos. Filho da mãe! A voz dela tremeu de raiva. Vou buscar você agora mesmo. Não! Exclamei. Não é tão simples. Ele me mataria se tentasse sair assim. Preciso fazer isso direito, com provas, com proteção legal. Expliquei rapidamente minha situação e o que precisava dela. Um celular pré-pago barato que não pudesse ser rastreado. Informações sobre como instalar câmeras discretas e talvez o mais importante, ser minha pessoa de contato externo caso algo desse errado. Vou levar essas coisas para você, prometeu ela. Como faremos a entrega sem levantar suspeitas? Pensei rapidamente. Venha me visitar amanhã, como colega preocupada. Traga flores e um livro de presente. Esconda o celular dentro do livro. Escolha um grosso, daqueles clássicos entediantes que Rogério nunca abriria. Combinamos os detalhes nos minutos restantes da ligação. Quando desliguei, meu coração batia acelerado, mas não de medo, de esperança. Tatiane chegou na tarde seguinte, interpretando perfeitamente o papel da colega de trabalho preocupada. Trouxe um buquê de flores e, como combinamos, um exemplar de Guerra e Paz, de Tolstói.
com páginas centrais recortadas discretamente, abrigando um pequeno celular pré-pago com carregador. Rogério estava em casa, trabalhando remotamente do escritório, e fez questão de recebê-la com seu charme habitual. Cleide serviu café e biscoitos, mantendo os olhos atentos a cada movimento, cada palavra trocada. Que bom que veio, disse ele a Tatiane, com aquele sorriso que reservava para o mundo exterior. Fernanda está tão abatida com esse acidente. Uma visita amiga é exatamente o que ela precisa. Imaginei, respondeu Tatiane, sustentando o olhar dele sem demonstrar o ódio que certamente sentia. A escola não é a mesma sem ela. Conseguimos alguns minutos a sós quando Rogério recebeu uma ligação importante. E Cleide foi à cozinha preparar mais café. Tatiane aproveitou para me passar informações rápidas sobre os contatos que havia salvo no celular. Uma advogada especializada em casos de violência doméstica, o número da delegacia da mulher e o seu próprio. Tem mais uma coisa, sussurrou, entregando-me um pequeno objeto que parecia um carregador portátil. É uma câmera. Conecta no celular por Wi-Fi, grava em alta definição e envia automaticamente para a nuvem. Se algo acontecer, teremos as provas. Mal tivemos tempo de esconder tudo antes que Rogério retornasse à sala. Tatiane se despediu pouco depois, não sem antes me dar um abraço demorado que comunicava mais que palavras jamais poderiam. Aquela noite, quando todos dormiam, retirei cuidadosamente o celular do esconderijo no livro e o ativei. A sensação de ter um meio de comunicação que Rogério não podia monitorar era indescritível. Uma pequena ilha de liberdade num oceano de controle. Nos dias seguintes, mantive minha performance de esposa submissa e fragilizada pela lesão. Exagerava minhas dificuldades com o braço engessado, pedindo ajuda para tarefas simples, agradecendo efusivamente cada pequeno favor. Rogério e Cleide baixaram a guarda, convencidos de que o acidente havia finalmente me domado por completo. Enquanto isso, documentava tudo. Posicionei a câmera em locais estratégicos da casa, principalmente na sala, onde ocorriam a maioria das discussões. Gravava nossas conversas usando o celular escondido. Fotografava discretamente hematomas que ainda apareciam de abusos anteriores, documentando com data e descrição do incidente. Uma semana após minha queda, surgiu a primeira oportunidade de registrar o comportamento real de Rogério. Ele chegou em casa irritado após perder uma venda importante na loja. Cleide, como de costume, serviu-lhe uma bebida e começou a alimentar sua frustração com comentários sobre como ninguém valoriza homens trabalhadores hoje em dia. Da cozinha, onde fingia preparar o jantar com dificuldade devido ao gesso, acionei discretamente a gravação no celular escondido no bolso do meu avental. Ainda por cima, tenho que arcar com despesas médicas por sua incompetência, disparou ele, entrando na cozinha e apontando para meu braço engessado. Sabe quanto vai custar essa cirurgia? O plano de saúde mal cobriu metade. Sinto muito, respondi, mantendo os olhos baixos, enquanto o meu gravador capturava cada palavra. Não queria ser um fardo. Mas é exatamente isso que você é, um fardo. Já não contribuía muito antes, agora então. Ele continuou sua litania de reclamações, escalando para insultos cada vez mais cruéis. A câmera na prateleira da cozinha, disfarçada entre potes de temperos, registrava tudo. Quando ele finalmente saiu para respirar ar puro, o que significava beber mais no bar da esquina, desabei numa cadeira, trêmula, mas determinada. As provas começavam a se acumular. Minha rotina nas semanas seguintes se dividiu entre manter as aparências e construir meu caso meticulosamente. Voltei a dar aulas contra os protestos de Rogério, que preferia me manter isolada em casa. A escola era meu refúgio, o único lugar onde me sentia verdadeiramente eu mesma. A diretora, sensibilizada com minha situação, embora não soubesse toda a verdade, ajustou meu horário para que eu não precisasse carregar materiais pesados com o braço machucado. Tatiane e outros colegas se revezavam para me dar carona, reduzindo minha dependência de Rogério para transporte. No hospital, durante as consultas de acompanhamento, Dr. Paulo Ribeiro continuava enviando olhares inquisitivos, mas respeitava meu silêncio. Numa dessas consultas, aproveitando que Rogério foi buscar o carro, ele me perguntou diretamente:
Já considerou aquela conversa que tivemos na emergência? Estou trabalhando nisso, respondi baixinho. Preciso fazer direito com provas. Ele assentiu, compreendendo. Quando estiver pronta, posso testemunhar sobre a natureza dos seus ferimentos. Não eram consistentes com uma simples queda. Aquela oferta era mais um elemento para meu plano. Um testemunho médico seria crucial quando finalmente apresentasse minha denúncia. A descoberta mais impactante, porém, veio quando Rogério saiu para uma viagem de negócios de 2 dias. Com Cleide visitando uma prima no interior, tive a rara oportunidade de vasculhar o escritório sem interrupções. No fundo da gaveta de documentos, encontrei algo que gelou meu sangue. Uma apólice de seguro de vida em meu nome, contratada há quase 1 ano, com Rogério como único beneficiário. O valor era surpreendentemente alto para nosso padrão financeiro. Fotografei cada página do documento com o celular escondido, mãos trêmulas de raiva e medo. Será que o acidente na escada poderia ter sido algo pior? Não fosse a presença inesperada do vizinho? Seria esta a verdadeira razão de tantos acidentes domésticos que Rogério parecia ansioso por provocar? Continuando minha busca, encontrei extratos bancários que revelavam uma verdade ainda mais perturbadora. Rogério e Cleide vinham desviando sistematicamente dinheiro da minha conta conjunta para uma conta no exterior. Anos de meu trabalho, de meu salário, drenados sem meu conhecimento ou consentimento. Naquela noite, sozinha em casa pela primeira vez em semanas, liguei para o número da delegada Beatriz, que o Dr. Paulo havia me dado. Expliquei minha situação em detalhes, mencionando as provas que vinha coletando e as descobertas recentes. Você está fazendo tudo certo, garantiu ela com voz firme e tranquilizadora. Continue documentando, mas não se coloque em risco desnecessário. Quando tiver provas suficientes e um plano seguro de saída, estaremos prontos para agir. A delegada me orientou sobre os próximos passos. Continuar coletando evidências, preparar documentos importantes para levar quando saísse de casa e, mais importante, estabelecer uma rede de segurança para quando o momento de agir chegasse. Não enfrente ele diretamente, alertou. Homens como seu marido são mais perigosos quando sentem que estão perdendo o controle. Segui seu conselho à risca. Nos dias seguintes, intensifiquei minhas gravações, capturando não apenas os abusos verbais de Rogério, mas também conversas reveladoras entre ele e Cleide quando pensavam que eu não estava ouvindo. Uma dessas conversas, capturada pela câmera escondida na sala, tornou-se a peça central do meu caso. Era noite. Eu supostamente dormia no quarto de hóspedes quando ouvi suas vozes. Silenciosamente, ativei as gravações pelo celular. Ela está ficando mais obediente desde o acidente, comentou Cleide, servindo mais uma dose de uísque para o filho. Era o que precisava acontecer, respondeu Rogério, a voz ligeiramente arrastada pelo álcool. Mulher só aprende quando dói. O seguro de vida dela ainda está ativo? Aquela pergunta casual de Cleide enviou calafrios pela minha espinha, mesmo ouvindo através da porta fechada. Claro que está. Acha que sou idiota? É nosso plano B se as coisas complicarem. Plano B, repetiu Cleide com um riso baixo e sinistro. Acidentes acontecem, não é mesmo? Principalmente com pessoas tão desastradas. A gravação daquela conversa macabra era a evidência final que eu precisava. Não se tratava apenas de abuso. Era uma conspiração potencialmente homicida. Na manhã seguinte, aproveitei que Rogério havia saído cedo e Cleide estava ocupada com sua novela matinal para ligar para Jonas Teixeira, o advogado especializado em violência doméstica, cujo contato Tatiane havia me passado. Temos um caso sólido, afirmou ele após ouvir meu relato e a descrição das provas que havia reunido. Podemos solicitar medidas protetivas de urgência com base nessas evidências, especialmente a gravação sobre o seguro de vida. Marcamos uma reunião discreta para a semana seguinte, quando eu estaria supostamente em uma reunião pedagógica na escola. O plano estava quase completo. Enquanto isso, fiz backup de todas as gravações e fotos em um serviço de nuvem seguro, garantindo que as provas não pudessem ser destruídas mesmo que Rogério descobrisse e quebrasse meu celular escondido. Paralelamente, comecei a preparar uma mala pequena com documentos essenciais e alguns pertences básicos, escondida no fundo de uma caixa de materiais escolares no armário da sala de aula.
Na escola, pelo menos, tinha um espaço verdadeiramente meu, longe dos olhos vigilantes de Rogério e Cleide. A ajuda veio também de um lugar inesperado. Seu Antônio, o vizinho idoso que testemunhara minha queda, bateu à nossa porta numa tarde em que Rogério trabalhava até mais tarde. Trouxe um doce de goiaba que minha irmã fez, disse ele, entregando um pote para Cleide, que recebeu o presente com falsa cortesia. Enquanto ela foi guardar o doce na cozinha, ele se aproximou de mim e sussurrou. Vi o que aconteceu naquele dia. Se precisar de uma testemunha, estou à disposição. Seus olhos idosos transmitiam uma solidariedade que me comoveu profundamente. Apenas assenti, grata demais para arriscar palavras que Cleide poderia ouvir da cozinha. Há 3 dias da reunião com o advogado, quando meu plano seria finalmente colocado em ação, o inesperado aconteceu. Voltando da escola, encontrei Rogério em casa fora de hora, sentado na sala com expressão tempestuosa. Sobre a mesa de centro, meu celular secreto. "O que é isso?" perguntou ele, a voz perigosamente calma. Meu sangue gelou. Como ele havia encontrado? Teria descoberto as gravações? As câmeras escondidas? "Um celular antigo", respondi, tentando manter a voz estável. "Para emergências." "Emergências", repetiu ele, girando o aparelho entre os dedos. "Como ligar para aquela sua amiga intrometida? Ou para um advogado especializado em divórcio?" Então ele havia visto o histórico de chamadas, mas aparentemente não as gravações ou fotos. Pequeno alívio. "Não é nada disso", tentei justificar, recuando instintivamente quando ele se levantou. "Não me tome por idiota", rugiu, arremessando o celular contra a parede. O aparelho se estilhaçou, mas eu sabia que as provas estavam seguras na nuvem. "Acha que não percebo suas pequenas rebeliões? Seus segredinhos?" Cleide surgiu na porta da cozinha, alarmada pelo barulho, mas seu olhar revelava mais excitação que preocupação. Ela adorava um bom espetáculo de humilhação. Rogério avançou em minha direção, punhos cerrados. Naquele momento crítico, lembrei do aviso da delegada Beatriz. Homens como seu marido são mais perigosos quando sentem que estão perdendo o controle. Em vez de recuar como sempre fazia, mantive-me firme. Minha mão boa alcançou discretamente o celular oficial no bolso, ativando a gravação de emergência que eu havia configurado para situações como essa, uma função que enviava automaticamente o áudio para Tatiane. "Você vai me bater de novo, Rogério? Como no dia em que me empurrou da escada?" Minha pergunta direta o pegou desprevenido. Por um segundo vi confusão em seus olhos, logo substituída por fúria. "Eu nunca te empurrei. Você caiu sozinha, sua desastrada. Diga a verdade." "A verdade?" repeti, sentindo uma coragem que não sabia que possuía. "A verdade é que tenho provas de tudo. O empurrão, os insultos, o desvio de dinheiro, até mesmo a conversa sobre meu seguro de vida sendo seu plano B." O rosto dele empalideceu visivelmente. Ao fundo, Cleide deixou escapar um pequeno suspiro de surpresa. "Do que você está falando?" perguntou ele, tentando recuperar a compostura. "Está delirando?" "Acho que não", respondi, mantendo a voz firme apesar do medo que corria em minhas veias. "E a delegada Beatriz também não acha?" A menção à delegada foi o golpe final. Rogério recuou, a raiva em seus olhos misturada agora com algo novo, medo. Pela primeira vez ele percebia que não estava mais no controle total da situação. O que ele não sabia era que minha reunião com o advogado havia sido adiantada para o dia seguinte. Em menos de 24 horas, todo o mecanismo legal seria acionado. Meu plano de vingança não era apenas escapar. Era garantir que Rogério e Cleide pagassem por tudo que haviam feito. Naquela noite, deitada novamente no quarto de hóspedes, escutei pela última vez as discussões sussurradas entre mãe e filho. Planejavam algo, provavelmente uma forma de me silenciar antes que eu pudesse agir. Mal sabiam eles que já era tarde demais. O amanhecer traria não apenas um novo dia, mas uma nova Fernanda. Uma mulher determinada a obter justiça, não importa o custo. Acordei antes do despertador, após uma noite de sono inquieto. O relógio digital marcava 5h17 da manhã e pela janela do quarto de hóspedes podia ver o céu de Recife ainda escuro, com algumas estrelas teimosas resistindo ao amanhecer iminente.
Fiquei imóvel por alguns minutos, escutando atentamente os sons da casa. O ronco baixo e ritmado de Rogério vinha do quarto principal, enquanto o silêncio absoluto indicava que Cleide também dormia. Era hora de agir, com movimentos calculados para não fazer barulho. Levantei-me e vesti as roupas que havia separado na noite anterior. Calça jeans, blusa de botões que conseguia vestir mesmo com o gesso e tênis confortáveis. Não levaria muito, apenas uma pequena bolsa com documentos essenciais que havia escondido embaixo do colchão. Certidão de nascimento, diplomas, carteira de trabalho e alguns poucos objetos de valor sentimental, como a foto dos meus pais já falecidos. O resto ficaria para trás. Roupas, móveis, lembranças, tudo podia ser substituído. Minha vida e dignidade não. Deslizei pelo corredor escuro com a leveza de quem praticou mentalmente aquela fuga dezenas de vezes. Cada tábua que rangia, cada canto que poderia me denunciar, estavam mapeados em minha mente. Na cozinha, peguei a chave reserva do carro que Rogério guardava na gaveta de talheres, um detalhe que ele provavelmente nunca imaginou que eu notaria. Antes de sair, parei na sala e olhei uma última vez para aquele espaço que deveria ter sido um lar, mas se transformou em prisão. As paredes bege com quadros escolhidos por Cleide, o sofá onde me sentei tantas noites fingindo interesse nas histórias de Rogério para evitar sua ira, a escada que testemunhou o ponto de virada da minha vida. Adeus, sussurrei para a casa vazia, sentindo não tristeza, mas alívio. Ao abrir a porta da frente, o ar fresco da madrugada me recebeu como uma bênção. Respirei profundamente, sentindo-me verdadeiramente livre pela primeira vez em anos. No horizonte, os primeiros raios de sol começavam a surgir. Um simbolismo tão óbvio que quase sorri. Entrei no carro de Rogério, um Corolla preto que ele tratava com mais carinho e respeito do que jamais dispensou a mim, e girei a chave na ignição. O motor ganhou vida com um ronronar suave e, por um momento aterrorizante, temi que o barulho acordasse os ocupantes da casa. Mas nenhuma luz se acendeu, nenhuma porta se abriu. Dirigi devagar até sair do bairro Casa Amarela e só então permiti que a velocidade aumentasse, junto com as batidas do meu coração. Não ia para a escola como Rogério pensaria ao acordar e encontrar minha ausência. Tampouco para a casa de Tatiane, primeiro lugar onde ele procuraria. Meu destino era a Delegacia da Mulher, no centro do Recife, onde a delegada Beatriz havia prometido me encontrar, mesmo sendo tão cedo. O trânsito matinal de Recife começava a ganhar vida. Os primeiros ônibus lotados de trabalhadores, as padarias abrindo suas portas, pessoas normais, vivendo vidas normais. Seria isso possível para mim novamente algum dia? Conseguiria retomar a normalidade após tanto trauma? Estacionei em frente à delegacia às 6h10. O prédio, uma construção antiga reformada para abrigar a unidade especializada, exibia uma fachada discreta, com exceção da placa oficial e uma faixa roxa, símbolo do combate à violência contra a mulher. Fitei aquela entrada por longos minutos, reunindo coragem. Atravessar aquela porta significava oficializar tudo, transformar minha dor privada em caso público, expor feridas que passei anos escondendo. A delegada Beatriz me aguardava na recepção, como prometido. Alta, de pele negra e cabelos grisalhos cortados curtos, ela emanava uma autoridade serena que imediatamente me acalmou. Ao seu lado, Jonas Teixeira, o advogado que Tatiane havia recomendado, segurava uma pasta que imaginei conter documentos preparados para meu caso. "Bom dia, Fernanda", cumprimentou a delegada estendendo a mão. "Sei que não foi fácil chegar até aqui, mas você deu o passo mais importante. O acolhimento na delegacia foi algo que jamais esquecerei. Fui levada a uma sala reservada, ofereceram-me café e água e, principalmente, me ouviram. Pela primeira vez, pude contar minha história completa, sem medo de julgamentos ou interrupções. A escrivã registrava tudo, enquanto a delegada ocasionalmente fazia perguntas para esclarecer detalhes. "Quanto tempo durou o relacionamento abusivo?", perguntou ela. "Desde o primeiro ano de casamento." "Então, aproximadamente 7 anos", respondi, surpresa ao perceber a extensão do período.
7 anos de minha vida consumidos pelo medo. E você tem as provas que mencionou? As gravações, os documentos do seguro de vida, os registros de desvio de dinheiro? Entreguei a ela o pendrive, onde havia armazenado cópias de todas as evidências. Também forneci as credenciais de acesso à nuvem, onde os backups estavam guardados. O arquivo mais importante é a conversa da noite retrasada, expliquei, onde Cleide pergunta sobre o seguro de vida ser o plano B deles. A delegada e o advogado assistiram a alguns trechos das gravações ali mesmo. Vi suas expressões endurecerem gradativamente diante das imagens de Rogério me insultando, ameaçando e, principalmente, da conversa macabra sobre o seguro. Isso é mais que suficiente para pedirmos medidas protetivas de urgência, afirmou Jonas, fazendo anotações rápidas. E combinado com o testemunho médico sobre a fratura e o relato do vizinho sobre o empurrão, temos elementos para uma denúncia criminal sólida. Enquanto conversávamos, meu celular começou a vibrar insistentemente. Rogério havia acordado e descoberto minha ausência. Ignorei as chamadas, entregando o aparelho à delegada quando ela solicitou para incluir no processo. Ele pode rastrear sua localização por esse telefone, explicou ela. Vamos mantê-lo desligado por enquanto. Às 9h30, após quase 3 horas de depoimento, assinei formalmente a denúncia contra Rogério e Cleide. As acusações eram graves: tentativa de homicídio, violência doméstica continuada, abuso psicológico, apropriação indébita e formação de quadrilha devido ao plano envolvendo o seguro de vida. O que acontece agora? Perguntei, sentindo-me estranhamente vazia após despejar anos de trauma no depoimento oficial. Agora vamos solicitar ao juiz as medidas protetivas imediatamente, explicou Jonas. Isso significa que Rogério não poderá se aproximar de você, contatar você por nenhum meio ou frequentar seu local de trabalho. Também pediremos seu retorno ao lar com escolta policial para retirar seus pertences e o bloqueio preventivo das contas conjuntas. Enquanto isso, completou a delegada, iniciaremos o processo de investigação formal e prisão preventiva, especialmente devido ao risco evidenciado nas gravações sobre o Plano B. Saí da delegacia por volta das 10h30, escoltada por uma policial feminina, até um abrigo temporário para mulheres em situação de violência. Não poderia ir para a casa de amigos ou familiares. Seriam os primeiros lugares onde Rogério procuraria. O abrigo, cujo endereço era mantido em sigilo, seria meu refúgio por alguns dias, até que a situação estivesse legalmente controlada. No caminho, recebemos a notícia de que o juiz de plantão havia concedido as medidas protetivas de emergência em tempo recorde, impressionado pela gravidade das evidências apresentadas. Adicionalmente, ordenou o bloqueio das contas bancárias conjuntas e autorizou busca e apreensão na residência para a coleta de mais provas. O abrigo era um sobrado antigo reformado em área residencial, sem identificação externa que revelasse sua função. Fui recebida pela coordenadora, Dona Jurema, uma senhora de 60 e poucos anos, com olhos que já tinham visto demasiados horrores semelhantes aos meus. Temos um quarto preparado para você, informou, guiando-me pelo corredor discretamente decorado com cartazes motivacionais e informativos sobre direitos das mulheres. Compartilhará o espaço com outra professora, coincidentemente. Creio que terão muito em comum. Minha colega de quarto era Teresa, 42 anos, professora de matemática que havia deixado um casamento abusivo de quase 2 décadas. Seu rosto ainda exibia marcas amareladas de hematomas, mas seus olhos mostravam determinação inabalável. Primeiro dia é o mais difícil, disse ela ao me ver acomodar minha pequena bolsa no armário. Depois fica mais fácil, prometo. Passei o restante daquele dia em estado de alerta constante, esperando a qualquer momento que Rogério descobrisse minha localização e aparecesse furioso. Teresa percebeu minha ansiedade e compartilhou sua própria experiência. Também fiquei assim nas primeiras noites. Acordava com qualquer barulho, achando que era ele invadindo o abrigo. Mas este lugar é seguro, Fernanda. Há câmeras, alarmes e policiais fazem rondas frequentes. No dia seguinte, recebi a notícia que mudaria definitivamente o rumo dos acontecimentos. Rogério havia sido preso em flagrante ao tentar invadir a escola, onde eu lecionava, armado e proferindo ameaças. Aparentemente,
foi direto para lá, ao perceber minha fuga, imaginando que eu estaria trabalhando normalmente. Ele estava completamente descontrolado, relatou o policial que veio ao abrigo me informar oficialmente. Quebrou a porta da sala dos professores e agrediu o vigia que tentou impedi-lo. A prisão em flagrante, somada ao material probatório já apresentado, fortaleceu enormemente o caso. O juiz converteu a prisão em preventiva, sem direito à fiança, considerando o alto risco que Rogério representava. Cleide, por sua vez, foi detida para prestar depoimento após a busca e apreensão na residência, revelar mais evidências comprometedoras. Documentos falsificados com minha assinatura, comprovantes de transferências bancárias fraudulentas e até mesmo um diário onde ela registrava detalhadamente os abusos cometidos por Rogério, aparentemente como forma doentia de memória familiar. 3 dias após minha fuga, retornei à casa em Casa Amarela, escoltada por policiais para recolher meus pertences pessoais. A sensação de entrar naquele espaço agora vazio de seus ocupantes mais ameaçadores era surreal. Cada cômodo parecia menor, menos intimidador, como se a presença deles tivesse, de alguma forma, distorcido minhas percepções espaciais durante anos. Subi lentamente a escada, a mesma de onde fui empurrada, tocando o corrimão com a ponta dos dedos, confrontando fisicamente o local do trauma. No topo, parei e respirei fundo. Aquela queda havia quebrado meu braço, mas, ironicamente, consertado minha vida. Enquanto separava roupas, livros e objetos pessoais, encontrei coisas que nem lembrava mais que possuía. Presentes de amigos dos quais Rogério me afastou, livros que adorava, mas parei de ler para não provocar comentários depreciativos, até mesmo um pequeno álbum de fotos dos tempos de faculdade, quando meus sorrisos eram genuínos e meus olhos brilhavam de esperança. "A senhora quer levar os móveis também?" perguntou a policial que me acompanhava. "Não", respondi sem hesitação. "Não quero nada que me lembre deste lugar. Vou recomeçar do zero." Deixei a casa de Casa Amarela pela última vez naquela tarde, carregando apenas 2 malas médias com o essencial. No caminho para a saída, encontrei seu Antônio regando as plantas em seu jardim. O idoso acenou discretamente, um pequeno sorriso de aprovação em seus lábios enrugados. "Vai ficar tudo bem agora, minha filha", disse ele baixinho quando passei pelo seu portão. "Ele não vai mais machucar você." "Obrigada por tudo", respondi, compreendendo o papel fundamental que seu testemunho teve no processo. "O senhor foi corajoso quando muitos preferiram olhar para o outro lado. Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria. Da casa em Casa Amarela, foi diretamente para o apartamento de Tatiane, que havia insistido para que eu ficasse com ela até me restabelecer completamente. A medida protetiva garantia que Rogério não poderia se aproximar, e sua prisão preventiva trazia segurança adicional. Nas semanas seguintes, o caso ganhou contornos ainda mais sérios. A investigação revelou que não era a primeira vez que Rogério abusava de uma parceira. Havia registros de queixas anteriores que foram retiradas em circunstâncias suspeitas. Além disso, o esquema de desvio de dinheiro não se limitava às nossas contas conjuntas. Havia fraudes na loja de materiais de construção onde trabalhava, lesando clientes e fornecedores. Cleide, inicialmente liberada após depoimento, acabou também detida preventivamente quando se descobriu seu papel ativo nas fraudes financeiras. Mais perturbador ainda, seu diário revelava que ela havia participado de um esquema semelhante anos antes, com a primeira esposa de Rogério, que supostamente havia desaparecido após pedir divórcio. Essa revelação abriu uma nova linha de investigação policial sobre o possível destino daquela mulher, transformando o nosso caso de violência doméstica em algo potencialmente muito mais sombrio. O julgamento foi marcado para 4 meses após a denúncia inicial, tempo durante o qual retomei gradualmente minha vida. Voltei a lecionar em período integral, iniciei terapia semanal para processar o trauma e, lentamente, reconstruí amizades negligenciadas durante os anos de isolamento. Aluguei um pequeno apartamento próximo à escola, decorando-o exclusivamente com itens que me traziam alegria e conforto. Meu braço se recuperou completamente após a retirada do gesso, embora às vezes ainda sentisse dores fantasmas em noites chuvosas. Lembretes físicos de um passado que não definiria meu futuro.
Na semana anterior ao julgamento, recebi uma ligação inesperada do escritório do advogado Jonas. Fernanda, temos uma novidade importante, disse ele, com um tom que não consegui decifrar imediatamente. Rogério está oferecendo um acordo. Que tipo de acordo? Perguntei imediatamente desconfiada. Ele confessaria culpa por agressão e fraude financeira, em troca de uma redução na pena. A confissão nos pouparia de um julgamento longo e possivelmente doloroso para você. Considerei a proposta por um momento, avaliando minhas opções. Parte de mim queria evitar o desgaste emocional de enfrentar Rogério e Cleide no tribunal, de ter que reviver cada momento traumático diante de estranhos. Outra parte, contudo, ansiava pela justiça completa, pelo reconhecimento público de tudo que sofri. Qual seria a pena com esse acordo? Questionei. Aproximadamente 8 anos para ele, com progressão de regime após um terço cumprido. Para Cleide, provavelmente 5 anos, com possibilidade de regime semiaberto desde o início, considerando sua idade. 8 anos. Seria suficiente por tudo que passei? Por outro lado, sem acordo, existia sempre o risco de um julgamento não ir conforme esperado, de alguma tecnicidade jurídica beneficiá-los. Preciso pensar. Respondi finalmente. Posso dar uma resposta amanhã? Passei a noite refletindo, pesando cada aspecto da situação. Consultei Tatiane, conversei com minha terapeuta em sessão extraordinária e, principalmente, escutei minha própria intuição. Aquela voz interna que havia ignorado por tanto tempo durante o casamento abusivo. Na manhã seguinte, liguei para Jonas com minha decisão. Não aceito o acordo, afirmei com convicção. Quero o julgamento completo. Quero que ambos sejam responsabilizados por tudo o que fizeram, não apenas pelo que estão dispostos a admitir. Tem certeza? Será um processo desgastante, absoluta. Não estou apenas buscando justiça para mim, mas potencialmente para bem-meia a primeira esposa dele também, e para qualquer outra mulher que eles possam ter prejudicado. O dia do julgamento chegou com o céu de Recife excepcionalmente azul, como se a natureza quisesse contrastar com a seriedade dos procedimentos que ocorreriam no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano. Vesti-me com cuidado. Um vestido azul marinho discreto, mas elegante, cabelos presos num coque baixo, maquiagem mínima. Ao entrar no tribunal, senti o peso de diversos olhares. Familiares de Rogério ocupavam um lado da sala, lançando-me olhares de desprezo ou acusação, provavelmente alimentados por mentiras de Cleide ao longo dos anos. Do outro lado, porém, encontrei apoio. Tatiane, colegas da escola, seu Antônio e até mesmo alunos mais velhos que fizeram questão de comparecer em solidariedade. Quando os réus foram trazidos, evitei olhar diretamente para eles inicialmente. Quando finalmente criei coragem para encará-los, fiquei surpresa com o que vi. Rogério, outrora imponente e intimidador, parecia menor, diminuído pela roupa de presidiário e pelos meses de detenção. Cleide, sem sua maquiagem habitual e acessórios ostentosos, revelava cada ano de sua idade no rosto amargurado. O julgamento durou 3 dias intensos. Testemunhas foram ouvidas, evidências apresentadas, argumentações construídas. Doutor Paulo Ribeiro testemunhou sobre a inconsistência entre meus ferimentos e a história de uma queda acidental. Seu Antônio, com a voz frágil, mas determinada, descreveu o que viu pela janela de sua casa naquela tarde fatídica. Peritos contábeis detalharam o esquema de desvio financeiro. Psicólogos explicaram os mecanismos do ciclo de abuso. Meu próprio testemunho foi o momento mais desafiador. Durante quase 4 horas, revivi diante do tribunal cada episódio significativo dos anos de abuso. As tentativas da defesa de me desestabilizar ou contradizer foram frustradas pela solidez das provas documentais e pela consistência do meu relato. Quando o júri se retirou para deliberar, senti uma estranha calma. Independentemente do veredicto, eu já havia conquistado minha vitória mais importante, minha liberdade, minha voz, minha dignidade. O veredicto veio ao fim do 3º dia, culpados de todas as acusações. Rogério foi condenado a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio, violência doméstica continuada, fraudes financeiras e formação de quadrilha.
Cleide recebeu 8 anos como cúmplice nos mesmos crimes. Adicionalmente, foram ordenados o pagamento de indenização por danos morais e materiais e a transferência para meu nome de parte dos bens adquiridos durante o casamento, incluindo a casa em Casa Amarela. Ao ouvir a sentença, Rogério finalmente perdeu a compostura que mantivera durante o julgamento. "Você vai pagar por isso!" gritou enquanto era retirado pelos guardas. Isso não acabou. Suas ameaças, que um dia teriam me paralisado de medo, agora soavam patéticas e vazias. "Já acabou sim", respondi calmamente, embora duvide que tenha me ouvido em meio à confusão. Saí do tribunal naquele dia não apenas como vítima que obteve justiça, mas como sobrevivente que recuperou o controle da própria narrativa. A repórter que tentou me entrevistar na saída ficou surpresa quando, em vez de declinar, como muitas vítimas compreensivamente fazem, aceitei falar. "Quero que outras mulheres vivendo situações semelhantes saibam que existe saída", expliquei, olhando diretamente para a câmera. "Que existe apoio, que existe justiça. Nenhuma mulher merece viver com medo dentro da própria casa." Semanas após o julgamento, usando parte da indenização, tomei uma decisão que transformaria não apenas minha vida, mas potencialmente a de outras mulheres. Junto com Teresa, minha ex-colega de quarto no abrigo, fundei o Centro de Apoio Fernanda Matos no bairro Casa Amarela, um espaço dedicado a mulheres em situação de violência doméstica, oferecendo suporte psicológico, jurídico e profissional para recomeços. A casa que um dia foi minha prisão tornou-se instrumento de libertação para outras. Cada sala, cada canto que testemunhou meu sofrimento, agora abriga histórias de superação e esperança. Quanto à famigerada escada, aquela de onde fui empurrada, foi transformada em uma instalação artística permanente, coberta por mensagens de sobreviventes e familiares, um símbolo poderoso da trajetória de queda e ascensão que muitas de nós percorremos. Hoje, quase um ano após o julgamento, olho para meu braço, completamente recuperado, sem cicatrizes visíveis, e penso na ironia de como a maior violência que sofri acabou se tornando o catalisador da minha libertação. O empurrão que deveria me destruir acabou me salvando. Como dizia minha avó, Deus escreve certo por linhas tortas. No meu caso, foram linhas dolorosamente tortas, mas que acabaram traçando um caminho mais luminoso do que jamais imaginei possível. Quando olho para trás e revejo toda essa jornada, mal reconheço a mulher que fui um dia. Aquela que vivia sob constante medo, que duvidava do próprio valor, que aceitava migalhas de dignidade como se não merecesse o banquete completo da vida. Eu, Fernanda Matos, professora de História, sobrevivente, renasci das cinzas de um casamento que quase me consumiu por completo. Minha história começou como tantas outras. Um relacionamento que parecia perfeito, com um homem carismático que, aos poucos, revelou sua verdadeira natureza controladora e violenta. Rogério transformou nosso lar em uma prisão, com sua mãe Cleide como carcerária auxiliar. Por 7 longos anos, vivi uma realidade distorcida, onde insultos se passavam por preocupação, onde controle se disfarçava de amor, onde meus sonhos eram sistematicamente destruídos sob o pretexto de proteção. Aquela quarta-feira fatídica mudou tudo. O empurrão da escada que fraturou meu braço foi o ponto de ruptura, o momento em que o abuso se tornou tão evidente que nem mesmo eu podia mais negá-lo. As palavras dele ainda ecoam em minha memória. Já era inútil com os 2 braços. Agora com um só será pior ainda. E a risada cúmplice de Cleide, celebrando minha dor, minha humilhação. Mas aquilo que deveria me quebrar, definitivamente acabou se tornando minha redenção. Com o braço engessado, iniciei secretamente minha jornada de libertação. Gravações escondidas, documentos reunidos, provas coletadas pacientemente, enquanto mantinha a fachada de submissão. Descobri esquemas financeiros fraudulentos, uma apólice de seguro de vida suspeita e o mais aterrorizante, conversas sobre acidentes planejados. A fuga ao amanhecer, o depoimento corajoso na Delegacia da Mulher com a delegada Beatriz, a solidariedade de pessoas como Tatiane, seu Antônio, Doutor, Paulo Ribeiro e o advogado Jonas Teixeira
Cada peça se encaixou para construir não apenas meu caso judicial, mas minha própria reconstrução como ser humano. O julgamento trouxe justiça. 15 anos de prisão para Rogério, 8 para Cleide. Mais que punições, representaram o reconhecimento social do mal que sofri, a validação da minha verdade tantas vezes negada. A indenização e a transferência da casa para meu nome foram reparações materiais importantes, mas o verdadeiro ganho foi imaterial. Minha autonomia, minha voz, minha liberdade. Transformei a casa que foi cenário de tanto sofrimento em um centro de apoio para outras mulheres em situação semelhante. A famigerada escada virou símbolo de ascensão, não mais de queda. Minha dor gerou propósito. Meu trauma se converteu em missão. Hoje, ajudo outras Fernandas a encontrarem sua força interior, a reunirem provas, a buscarem ajuda legal, a recomeçarem. Esta história que compartilhei, minha história, poderia facilmente ser a de sua vizinha, sua colega de trabalho, sua familiar, talvez até a sua própria. A violência doméstica não escolhe classe social, nível educacional ou região geográfica. Ela se alimenta do silêncio, prospera nas sombras, se fortalece com nossa hesitação em nos envolver. Se você está passando por situação semelhante, saiba que existe saída. O primeiro passo é reconhecer que não é normal viver com medo dentro da própria casa. Não é amor controlar seu dinheiro, seus amigos, seu trabalho. Não é proteção te isolar, te diminuir, te machucar. Há uma rede de apoio esperando por você. Delegacias especializadas, abrigos, ONGs, profissionais preparados para te acolher. Se conhece alguém nessa situação, não vire o rosto. Seja como seu Antônio, que teve a coragem de bater a porta. Como Tatiane, que manteve nossa amizade viva apesar das barreiras impostas. Como o Dr. Paulo, que ofereceu mais que atendimento médico, ofereceu uma rota de fuga. Muitas pessoas me perguntam se tenho medo de que Rogério um dia saia da prisão e cumpra suas ameaças. A verdade, não vivo mais pelo medo. Aprendi que nossa maior proteção é nossa voz, nossa comunidade, nossa recusa em nos curvarmos à intimidação. A mulher que ele conheceu, frágil, insegura, isolada, não existe mais. Em seu lugar, está alguém que aprendeu a lutar, que conhece seus direitos, que construiu uma rede de proteção e apoio. Minha cicatriz no braço, quase imperceptível agora, me lembra diariamente da minha resiliência. Às vezes ainda acordo assustada com pesadelos, ainda me sobressalto com barulhos inesperados, ainda sinto um aperto no peito quando vejo alguém que se parece com ele na rua. A terapia me ensinou que isso é normal. São sequelas esperadas do trauma. Não são fraquezas. São lembranças de batalhas que venci. O Centro de Apoio, Fernanda Matos, no bairro Casa Amarela, já ajudou dezenas de mulheres a reconstruírem suas vidas. Algumas chegam com marcas visíveis, hematomas, fraturas, queimaduras. Outras trazem feridas invisíveis, mas igualmente profundas. Autoestima destruída, medo constante, dúvida sobre a própria sanidade. Trabalhamos com todas elas caso a caso, pessoa a pessoa, recuperando não apenas segurança física, mas dignidade e esperança. Recentemente, uma senhora de quase 60 anos nos procurou após 4 décadas de casamento abusivo. Achei que era tarde demais para mim, confessou ela, que teria que aguentar até o fim. Hoje ela tem um pequeno apartamento, retomou contato com os filhos que haviam se afastado devido ao comportamento do pai e até começou um curso técnico, sonho que abandonou na juventude quando o marido a proibiu de estudar. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para buscar ajuda. Nunca é tarde demais para dizer basta. Compartilho minha história aqui no canal Vingança do Dia, porque acredito no poder transformador dos relatos pessoais. Quando ouvimos alguém que passou por experiências semelhantes às nossas, a sensação de isolamento diminui. Percebemos que não estamos sozinhas, que não somos as únicas, que existe um caminho a seguir. É por isso que peço, se esta história tocou você de alguma forma, se trouxe reflexões, se despertou emoções, por favor, inscreva-se no canal. Cada nova inscrição nos permite alcançar mais pessoas, ampliar nossa rede de apoio, levar informação e esperança a quem precisa.
Deixe seu comentário também. Conte sua impressão, compartilhe sua própria experiência se sentir-se confortável, sugira temas que gostaria de ver abordados em próximos vídeos. Seus comentários não são apenas números para nós, são conexões humanas, são provas de que estas histórias importam, de que estas vozes precisam ser ouvidas. O like no vídeo ajuda nosso conteúdo a circular, a aparecer para mais pessoas que talvez estejam precisando exatamente desta mensagem hoje. Parece um gesto simples, apenas um clique, mas tem o poder de mudar trajetórias, de salvar vidas. E se você puder, considere contribuir através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações. Produzir estes conteúdos diariamente envolve pesquisa, roteirização, gravação, edição, um trabalho intenso e cuidadoso para garantir que cada história seja contada com o respeito e a dignidade que merece. Sua contribuição, por menor que seja, nos ajuda a manter o canal ativo e a trazer mais histórias como esta. Quero agradecer a cada pessoa que dedicou seu tempo a ouvir minha jornada, do início ao fim. Não é uma história fácil de contar, tampouco de ouvir, mas é necessária, porque no silêncio a violência prospera. Na palavra compartilhada, encontramos cura e transformação. Lembro-me do que disse a repórter após o julgamento. Quero que outras mulheres vivendo situações semelhantes saibam que existe saída, que existe apoio, que existe justiça. Nenhuma mulher merece viver com medo dentro da própria casa. Esta mensagem continua sendo meu propósito, minha missão, minha razão de compartilhar algo tão íntimo e doloroso. Se minha história ajudar uma única pessoa a encontrar coragem para buscar ajuda, todo este percurso terá valido a pena. Deixe nos comentários sua cidade. Conte se já testemunhou situações semelhantes. Compartilhe recursos de apoio disponíveis em sua região. Juntos, formamos uma rede de proteção e informação que pode literalmente salvar vidas. Obrigada por me ouvirem até aqui. Obrigada por fazerem parte desta comunidade. E lembrem-se sempre, seu valor não depende da validação de ninguém. Você merece respeito, segurança e amor genuíno. Não aceite menos que isso. Inscreva-se, comente, curta e, se possível, apoie através do Valeu Demais. Seu apoio faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo histórias reais e transformadoras diariamente. Até o próximo vídeo.